Bem-vindos ao podcast Pontos de Vista, mais uma forma de a Megapontos chegar aos seus clientes e amigos. Neste podcast teremos a oportunidade de partilhar novidades, truques e dicas, histórias e até boas práticas de utilização de produtos de apoio para a deficiência visual. As histórias e partilha de experiências são o que nos faz mover no dia-a-dia, por isso, faremos desta uma ponte de partida para conhecer melhor e utilizar melhor tudo o que possa potenciar a autonomia e plena cidadania de pessoas com deficiência visual. Venham connosco em mais um episódio. Olá a todos, cá estamos nós para mais um episódio do nosso podcast Pontos de Vista. Já cá estamos há mais de 1 ano e meio, o que quer dizer que realmente parece que temos aqui conteúdos importantes. E hoje vamos trazer um conteúdo que nunca falamos até hoje, já abordamos algo de leve, mas que é muito importante na vida das pessoas com deficiência visual, porque elas têm que começar de alguma maneira. E falando principalmente das pessoas com deficiência visual congénita ou que vão perder a visão numa idade muito precoce, é necessário intervir nessas idades para podermos criar jovens e adultos mais autónomos, mais conscientes das suas capacidades e mais empoderados e integrados na sociedade. Para isso, nós contamos com algumas instituições a nível nacional e hoje tenho todo o gosto de estar acompanhada de 2 convidadas que fazem parte da ANIP, a Associação Nacional de Intervenção Precoce, depois corrigem-me se realmente é este mesmo nome, a Leonor e a Patrícia. Olá às duas, bem-vindas. Eu queria começar, antes de mais, por vos pedir para se apresentarem, porque quem melhor do que vocês para falarem de vocês próprias. Podemos começar, Leonor, podemos começar pela Leonor e depois passamos à Patrícia, pode ser? Sim, pode ser, combinado. Olá, boa tarde a todos e obrigada já, amiga Pontes, também por nos fazer este convite e podemos estar aqui a falar de intervenção precoce e da ANIP, a Associação Nacional de Intervenção Precoce. Eu sou Leonor Carvalho, sou psicóloga de formação, sou especialista na área da intervenção precoce pela Ordem dos Psicólogos Portugueses e a minha trajetória de trabalho tem sempre estado ligada à intervenção precoce, portanto, desde já há quase 30 anos que trabalho nesta área e na própria ANIP. Pronto, e sou diretora de serviços da ANIP, já fui elemento da direção também, mas neste momento sou diretora de serviços, responsável por todas as áreas e por todas as estruturas, não é? Sou responsável por essa coordenação e supervisão, de ligação direta com a própria direção, e depois com todas as estruturas que temos na ANIP, que daqui a pouco já falo um bocadinho sobre elas. Muito bem, muito obrigada, Leonor. E agora a Patrícia. Olá, então obrigada pelo convite, é sempre aqui um gosto colaborar com a Megapontos e ter aqui a oportunidade também de divulgar um bocadinho o nosso trabalho desenvolvido na ANIP e especificamente na estrutura Ver Mais. Eu sou assistente social de base e trabalho na ANIP há 18 anos e ligada a esta estrutura há 15 anos e atualmente sou a diretora técnica desta equipa, que tenho muito gosto em liderar ou em coordenar ou em participar. Somos uma equipa, na verdade. Muito bem, muito obrigada, Patrícia, bem-vindas. E vou começar aqui pela Leonor, vamos começar pelo princípio. E para quem não conhece ou não conhece muito bem, tal e qual como eu, em curtas palavras, o que é a ANIP e qual é que é o âmbito de intervenção, de atuação da ANIP? Ok, então a ANIP é a Associação Nacional de Intervenção Precoce, como referiu, já existe, foi criada em 1998 e tem o objetivo de se ligar exclusivamente àquilo que são ações de intervenção precoce, ou seja, trabalhamos com crianças dos 0 aos 6 anos, crianças que estão nesta faixa etária que já por si própria têm algumas vulnerabilidades, mas também crianças que têm outro tipo de vulnerabilidades mais específicas, como sejam questões de desenvolvimento ou que estejam em condições de risco de vir a ter problemas de desenvolvimento com ou sem etiologia conhecida. Portanto, e o nosso trabalho é de âmbito nacional em algumas vertentes e noutras mais locais e mais dirigidas também à zona da região centro. Aquilo que nós fazemos, o nosso lema diz tudo, o nosso slogan é pelas crianças, com as famílias construímos futuro. Portanto, esta nossa perspectiva de sabermos que intervir precocemente é fundamental nestas crianças mais vulneráveis
e sabemos que o fazemos nesta faixa etária com a colaboração das famílias, junto das famílias. Portanto, só com as famílias é que conseguimos efetivamente apoiar as crianças nesta faixa etária, permitindo que, apoiando, construindo com elas o futuro de participantes ativos também naquilo que é uma comunidade inclusiva. Nós começámos em 98 e viemos daquilo que foram os primeiros passos da intervenção precoce no nosso país, não é? A nossa missão, que é que eu já falei, muito ligada a esta lógica do trabalho com as famílias para o desenvolvimento da criança, começou em Coimbra com o projeto integrado de intervenção precoce, que foi um marco no trajeto daquilo que é a intervenção precoce na infância atualmente no nosso país. A ANIP nasceu 10 anos depois deste primeiro projeto, que foi uma realidade que aconteceu no Distrito de Coimbra, em 17 equipas, e foi a primeira resposta às crianças pequeninas com estas características, a primeira resposta que foi articulada entre os 3 setores fortes de segurança social, saúde e educação, que se organizaram para dar respostas às necessidades múltiplas e específicas destas crianças. E foi o primeiro projeto articulado desta forma que, de facto, influenciou tudo aquilo que nós temos atualmente no nosso país. Agora temos, em 2026, um Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância, que é uma legislação, não é? Que cobre todo o território nacional e que acompanha crianças de 0 aos 6 anos com problemas de desenvolvimento ou em risco de os ter, não é? Pronto. E nós, para além de termos, a ANIP é como se tivesse uma dupla dimensão de atividade, de componente daquilo que é o seu trabalho. Por um lado, participamos diretamente em 21 equipas deste Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância, onde pomos a mão na massa, desculpem aqui a expressão, mas é onde estamos com profissionais que estão integrados nestas equipas locais de intervenção para apoiar diretamente as crianças e as famílias. E depois temos também outras áreas de apoio, mas também temos uma dimensão que é uma dimensão de capacitação e de apoio aos profissionais e à disseminação das boas práticas em intervenção precoce na infância. Porque trabalhar nesta faixa etária tem uma ciência subjacente, é ultra especializado, como nós costumamos dizer, e de facto a defesa das boas práticas também está aqui dentro da nossa missão. E dentro desta nossa missão nós temos esta participação direta no SNIP e depois temos outras estruturas que tentam complementar este apoio da intervenção precoce dirigido a áreas mais especializadas, como é o caso do Ver Mais, como temos agora também o Ouvir Mais, que é dedicado à intervenção precoce na surdez. Temos uma creche em jardim de infância também, inclusivos, obviamente, e temos um centro de formação especializado em intervenção precoce na infância que apoia a nível nacional tudo aquilo que são as práticas recomendadas, nacional e internacional também, porque somos reconhecidos também fora de fronteiras. Muito obrigada por essa explicação tão clara e realmente agora sim já consigo e já conseguimos também, eu e os ouvintes, termos aqui um conhecimento um pouco melhor sobre o que é isto da ANIP. Vamos agora particularizar, porque o que nos traz aqui é a parte da visão e, portanto, vou passar aqui para a Patrícia para nos explicar aqui um bocadinho o que é este Ver Mais e desafiá-la já para uma pergunta que tem a ver com qual é que é a importância e quando é que se começa a intervenção precoce numa criança com deficiência visual? Bem, como a Leonora falou, é intervir o mais precoce possível, não é? Isso independentemente de ser ou não uma deficiência visual, ou ser alguma questão de desenvolvimento, o mais importante é que a família esteja atenta e que esteja preparada para lidar com estes desafios que estão acrescidos e, para isso, as equipas acabam por apoiar nesse suporte ao desenvolvimento da criança. Aqui a nossa estrutura Ver Mais é um bocadinho mais recente do que a ANIP geral, não é? Mas partiu do desafio também aqui de uma família que sentia que não havia estas respostas tão especializadas na área da deficiência visual e sentiu-se desapoiada e procurou a ANIP porque sentiu que seria esta a resposta mais indicada para a sua criança. A ANIP, agarrando aqui este desafio, criou aqui esta equipa que, tendo por base os mesmos princípios que a Leonor já falou, aqui do apoio à família,
e da preocupação com as suas necessidades, com a colaboração também com outros serviços e com outros profissionais, criou esta estrutura que, sendo uma estrutura de retaguarda, não é, de apoio aos cuidadores e aos outros profissionais que acompanham a criança, acabam por dar este suporte e este apoio especializado na deficiência visual. Aqui o nosso suporte, o nosso apoio é principalmente na região centro, que é esta a nossa região onde estabelecemos acordos de cooperação. No entanto, tentamos aqui também dar algum apoio, alguma informação, alguma formação especializada a nível nacional. A importância de ter este apoio às famílias logo desde cedo é crucial para que a criança consiga ter as mesmas oportunidades de aprendizagem, de desenvolvimento e de experiências e de contexto que as outras crianças têm. E é natural que uma família que acaba de receber a notícia, não é, de que a sua filha ou o seu filho terão deficiência visual, se sintam assustadas com aquilo que é o futuro dessa criança, como será a sua participação, a sua autonomia. Garantias ninguém, obviamente, consegue dar, mas o facto de estarem mais apoiadas e de terem também acesso a outras informações, a outras oportunidades, certamente lhes darão a possibilidade de ter um desenvolvimento o mais aproximado àquilo que seria esperado, não é? Para as outras crianças também. Claro. E como é que vos chegam estas famílias? Como é que chegam as famílias destas crianças até vocês? Qual é que é o trabalho que é feito desde o primeiro momento para que a família consiga integrar este novo elemento, que poderá ter aqui alguns desafios e algumas diferenças, e se calhar depois chegam à conclusão que têm menos desafios e menos diferenças do que era suposto? Como é que chegam até vocês? Como é que é o trabalho inicial? A referenciação pode ser feita por qualquer pessoa, família, educadores de infância, profissionais de intervenção precoce, mas a grande maioria são referenciações dos oftalmologistas ou especificamente da consulta de baixa visão, porque na verdade é onde acabam por receber o diagnóstico. E o fruto também desta articulação grande, não é, que temos com o Hospital Pediátrico de Coimbra, nomeadamente com a consulta de baixa visão, acabamos por ter muito mais referenciações por essa via do que por outros profissionais. Nesta colaboração também, nós estamos presentes mesmo na consulta de baixa visão, que acontece dos 0 aos 18 anos num dia e depois para os mais crescidos no outro dia, e nós estamos sempre presentes nesta consulta dos 0 aos 18. E isso acaba também por ser uma vantagem, porque temos a oportunidade de estar não só na consulta, mas poder também logo acolher aquela família que acabou de receber o diagnóstico ou acabou de ser referenciada para aquele serviço. Por isso, a relação e a ligação e os primeiros contactos, por norma, são logo estabelecidos nesse momento. Caso seja referenciado por outros profissionais e haja também a oportunidade para acompanhar, porque, na verdade, não temos muitas vagas e é uma região grande, porque são 6 distritos e acaba, às vezes, por acontecer ter uma lista de espera e, por isso, não conseguimos dar a resposta imediata, mas a família é logo contactada, articulada, explicado como é que é o serviço, como é que vai funcionar. Nós dirigimos-nos sempre aos contextos naturais, o apoio é sempre no contexto natural da criança, seja no domicílio ou seja no contexto educativo ou em ambos. Isto acaba por também ser definido em articulação com a família, também onde existem mais preocupações e por isso combina-se com a família de que forma é que vai acontecer, em que local, com que periodicidade. No fundo, qualquer pessoa pode fazer esta referenciação, desde que seja em colaboração com a família, obviamente. Uhum. E em termos da vossa intervenção, não é, o que vocês fazem aqui nas várias áreas, para aquelas pessoas que estejam um pouco hesitantes de vamos contactar, não vamos contactar, vamos utilizar este serviço ou não vamos,
Consegue-me destacar aqui algumas das diferenças que possam existir entre uma criança que é acompanhada por vocês e uma criança que faz o seu percurso normal com a família e com o sistema educativo, sem esse tipo de acompanhamento mais próximo? Em que é que se nota mais a diferença, mais em coisas concretas, na autonomia, nas atividades da vida diária, na mobilidade, o que seja? Quais é que são aqui as principais diferenças que pode fazer esta intervenção e o que é que ela pode, quais são os principais benefícios que ela pode trazer para uma criança com deficiência visual? A deficiência visual, efetivamente, sendo uma patologia de baixa incidência, faz com que muitos profissionais não tenham informação nesta área, não é? E acho que a grande diferença é quando os cuidadores estão informados e capacitados para saber responder às necessidades daquela criança e fazer as adaptações necessárias para aquela criança, terá, obviamente, um impacto muito maior do que crianças que não têm essa resposta, não é? Que não têm cuidadores informados, cuidadores capacitados para fazerem as adaptações e adaptarem o que é necessário para a criança aprender. E acho que essa é a grande diferença. A nossa intervenção, sendo nos contextos naturais, é muito nesta capacitação dos profissionais, pensar em estratégias e em adaptações que podem ser necessárias fazer, nomeadamente pensando, por exemplo, na cegueira, não é? Quando temos uma criança cega, que à partida sabemos que a sua aprendizagem, o seu método de leitura virá a ser o braille, defendemos acerrimamente que a criança tenha esse contacto desde cedo, não é? Porque uma criança que tem oportunidades de literacia desde cedo terá, à partida, uma vida académica e de autonomia e de socialização com mais sucesso do que uma criança que não teve esse contacto. Depois depende aqui um bocadinho também das características das crianças, das características dos contextos. Além das adaptações dos contextos, seja no braille, seja até de pensar em questões de orientação e mobilidade, acabamos muito por fazer também esse trabalho. Na área do déficit visual cerebral, por exemplo, que são crianças que têm outras características, tentamos aqui também sensibilizar e pensar em estratégias que acabam por promover a visão daquela criança, não é? A funcionalidade daquela criança e a sua participação nos contextos. Pensar nas características que aquela patologia à partida terá, não é? Perceber qual é a funcionalidade da criança e sugerir estratégias para potenciar a sua aprendizagem e a sua participação. Uhum. Agora, surgiu-me aqui uma questão que não estava aqui no nosso alinhamento, mas que realmente é uma questão que me tem sido colocada muitas vezes e que se calhar posso desafiar aqui um bocadinho a Patrícia a dar-me esta resposta. Dizem que, e a Patrícia vai-me dizer se isto é mito ou se é verdade, que uma criança cega demora mais a andar, demora mais em alguns processos do seu desenvolvimento do que uma criança que ainda tenha alguma visão ou que tenha uma visão normal. Isto é verdade? É um mito? Pode ser contornado? E sim, dizer que a criança cega demora mais tempo a andar, à partida estamos a colocá-la em comparação com crianças normovisuais. E aí estamos a colocá-la num patamar ou numa comparação que não é justa. A criança cega, a criança com deficiência visual, tem etapas do desenvolvimento que são diferentes das crianças normovisuais. E nas suas etapas de desenvolvimento, a criança cega aprende a andar, aprende a correr, aprende a saltar, aprende a ler, aprende a escrever e nessas etapas de desenvolvimento, enquadrando no desenvolvimento de uma criança cega, é o seu desenvolvimento normal. Nós não devemos comparar crianças umas com as outras, não é? Existem normas, obviamente, mas comparar uma criança normovisual com uma criança cega e as suas etapas de desenvolvimento não é justo. As etapas de desenvolvimento de uma criança cega têm outras medidas, digamos, que não são comparáveis. E por isso é que às vezes as pessoas dizem demora mais tempo a andar.
não demora mais tempo a andar. Numa criança cega, o desenvolvimento motor está implicado pela questão visual e, por isso, terá uma etapa de aprendizagem diferente de uma criança normovisual. O desenvolvimento ocorre da mesma forma, não é? Mas como ocorre em interação com o contexto, não é? E uma vez que há a questão da privação da visão, pode condicionar, não é? As questões da segurança, de começar a andar, mas ocorre tudo da mesma forma. Pode ser nessa etapa mais tardia, como a Patrícia disse, não é? Não é possível estarmos a comparar uns com os outros, porque cada um tem a sua característica diferente, mas na verdade o desenvolvimento acontece da mesma maneira. Pode efetivamente o andar ser mais tardio, porque há outras questões que têm que ser de apoio à própria criança, da possibilidade de conseguir. Não é porque não consegue andar e que o desenvolvimento não lhe permite andar, mas sim porque a criança, para poder andar, tem que estar segura, sentir-se segura no seu ambiente e por aí adiante. Portanto, a questão de ser um mito ou não ser um mito, na verdade, se formos comparar as crianças todas, não os podemos comparar a criança cega com a criança normovisual e depois dizer estás atrás desta ou atrás da outra. Tínhamos que comparar as crianças, as crianças cegas ou com baixa visão, com os próprios, para saber se de facto esse desenvolvimento, essa etapa estava a acontecer atrás ou à frente, não é? Pronto, é nessa lógica, sim. É isso. Até porque existem escalas de desenvolvimento, não é? Para crianças cegas e escalas de desenvolvimento para crianças normovisuais. E não vamos avaliar uma criança normovisual com uma escala de uma criança cega e vice-versa. Pronto. Claro. Mas isso é bom para alinhar expectativas, porque às vezes pode gerar aqui frustração. Imaginem quando os pais têm uma criança mais velha que tem visão, ou que tem uma família com outras crianças. Portanto, é importante colocar estas questões para, se calhar, desmistificar e acalmar estas cabeças que, nesta altura, é normal que façam que muitas, e é uma das coisas que me colocam muitas vezes muitas questões nesse sentido, não é? Por eu ter sido cega congénita, e por toda a minha vida ter vivido sem qualquer tipo de intervenção precoce. A intervenção precoce foi a minha mãe só. Nem sequer no pré-escolar eu estive. Passei diretamente para a escola, para o ensino básico, né? para o primeiro ciclo. Portanto, e eu ainda fiz uma coisa horrível que hoje em dia já não se faz e ainda bem, porque eu lembro-me disso até hoje. Quando eu posso partilhar um bocadinho da minha experiência, isto há muitos anos atrás, porque quando eu entrei na escola, no primeiro ano do primeiro ciclo, havia a dúvida, será que ela está preparada para entrar no primeiro ciclo? Lá está, por causa destas questões, da preparação, não é? Daquilo que é preciso para entrar no primeiro ciclo, desse contacto e dessa estimulação, etc. E eu tive que fazer uns testes, eu fiz testes na altura, alguns testes de aptidão, para perceberem se realmente eu estava preparada, e eu lembro-me disso até hoje, ter feito esses testes na Direção Regional de Educação do Norte, para perceberem se eu estava preparada para integrar o primeiro ciclo. E acho que isso, para uma criança de 6 anos, sentir-se ali avaliada e sentir, não é? Marcou-me até hoje, tanto que eu ainda me lembro disso. E acho que esta intervenção precoce e colocar estas questões e percebermos que as crianças podem ser preparadas e que realmente já não precisam de passar por isso, é muito, muito importante. Sim. E por isso é que eu coloco estas questões. E vou desafiar as duas, se calhar, para deixarem aqui uma mensagem às famílias que estejam neste momento nestas situações. Ou seja, que mensagens é que vocês podem deixar, tanto não só às famílias, mas eu diria também às famílias e aos profissionais que lidem com crianças com deficiência visual e que estejam agora nesta fase, porque nós temos aqui muitos ouvintes, não só pessoas com deficiência visual, famílias, professores, pessoas que conhecem alguém que tem, não é? Lá está, isto é o passo à palavra. Eu desafiava as duas a deixarem aqui uma mensagem para estas famílias e para estas pessoas que recebem na sua vida, no seu ambiente ou no seu contexto, uma criança com deficiência visual. Qual das duas quer começar? Então, sim, a mensagem para as famílias que nós, enquanto ANIP, e especificamente na estrutura Ver Mais e na questão da deficiência visual, é que é esta lógica e também o seu exemplo, aquilo que falou, também acho que vem aqui
dentro desta inspiração, não é? Que é a deficiência visual não limita o potencial da criança. Isso é a mensagem, não é? E que com apoio, com informação, com as oportunidades de exploração do contexto, do ambiente e daquilo que lhe possa ser dado de adaptações no seu contexto, a criança vai desenvolver competências extraordinárias e não está limitada a esse ponto, não é? Às vezes é na cabeça dos outros, dos profissionais e dos outros, que parece que aparece uma deficiência visual como uma limitação e ficamos todos presos e que não o vamos fazer. Mas não, o desenvolvimento acontece e as competências estão lá e podem desenvolver-se naquele contexto quando lhe é dada esta oportunidade. E, claramente, e isso é a nossa mensagem, a família é o centro da intervenção. E acho que aquilo que falou há pouco vem mesmo, liga-se àquilo que nós fazemos. Quando disse eu não tive intervenção precoce, a minha mãe era a intervenção precoce. E essa é a nossa lógica na ANIP, não é? É mesmo isso, é porque é a família, é o contexto mais imediato e é quem tem mais poder para fazer a diferença. Não é? É preciso também do lado dos profissionais, e agora falando para os profissionais, que os profissionais também percebam isso, não é? A intervenção precoce não é para fazer a criança a fazer coisas ditas normais, não é? É apoiar os contextos, a criar condições para que ela faça, participe, partilhe, esteja na sua comunidade, no seu dia-a-dia, a desenvolver-se, não é? E para isso é importante que todos colaborem, a colaboração dos serviços, apoio aos profissionais com formação e com supervisão para os ajudar em particularidades específicas, como é a questão do ver mais, com uma deficiência visual de incidência baixa, onde às vezes numa equipa de intervenção precoce aparece em 10 anos uma criança cega ou uma criança com baixa visão e as pessoas não têm o conhecimento suficiente para apoiar as famílias, não é? Portanto, é preciso isto, colaboração entre todos, a supervisão, a formação, são essenciais para garantir esta qualidade da intervenção precoce e aqui especificamente na deficiência visual. Portanto, são as minhas palavras de incentivo para uns e para outros. Boa. Patrícia, está aqui mais ligada à deficiência visual. Eu acho que a Leonor já disse as palavras-chave, porque independentemente de ser uma criança com deficiência visual ou não, é uma criança, não é? E a relação com a família, como a Madalena disse, a minha mãe é que era a intervenção precoce, são realmente os motores de tudo o que acontece na família, na vida desta criança, não é? A deficiência visual não define a criança nem o seu futuro de todo, não é? E por isso é aquilo que a Leonor disse, o acreditar, o criar oportunidades de aprendizagem, e nós falamos muito de dar experiências. Uma criança cega, uma criança com deficiência visual precisa ter muitas experiências, ter a oportunidade de tocar, de explorar, de conversar, de conhecer, e isso é um meio caminho para conseguir aprender. E, obviamente, nesta faixa etária, as principais pessoas que são as motoras deste conhecimento são as famílias, não é? E por isso é acreditar nelas e acreditar no potencial destas crianças que vão conseguir alcançar tudo a que se propuserem, se a deixarem, obviamente. É verdade, é verdade. Eu dizia que a minha mãe foi a minha intervenção precoce porque eu tenho algumas memórias da primeira infância, poucas, mas tenho. E as que eu tenho é da minha mãe e comigo, à tarde, na mesa da cozinha, a mostrar-me o que era uma chave, a diferença entre uma chave, uma caneca, um copo, um prato, uma faca, um garfo, uma colher, a diferença entre um pacote de arroz e um pacote de açúcar. Lembro-me destas pequenas coisas, ela pôr-me a tocar em tudo. E outra, lembro-me dela pôr-me a arrumar as compras. Portanto, ela ia ao supermercado e depois eu tinha que aprender a arrumar as compras para saber onde é que estava tudo. Portanto, a organização lá em casa, que ainda hoje, eu vou fazer 41 anos e já não vivo com a minha mãe, ou seja, já vivo fora de casa dos meus pais desde os 18 e eu ainda vou lá e eu sei exatamente onde é que está tudo. Porque manteve-se a organização. Portanto, a intervenção precoce foi neste sentido. Ou seja, ela empiricamente lá foi fazendo. Hoje em dia, com este apoio, porque nós sabemos que os pais hoje em dia não têm esta disponibilidade, como ela teve, deixou de trabalhar para tomar conta de mim e do meu irmão e para me dar este suporte, nós sabemos que hoje em dia as famílias não têm tanto e que realmente ajuda a ter este conhecimento, porque ela fazia
Só que ela dizia, eu não sei se estou a fazer bem, eu não sei se estou a fazer correto, mas tenho que fazer alguma coisa. Era o que ela dizia sempre. E esta confirmação e este acalmar as famílias, eu acho que é muito, muito importante e vocês têm um papel fundamental nesse sentido, eu acho. Obrigada, Manuel. Então, para quem ainda não conhece e para os profissionais que é praticamente impossível, não é, isto acontecer, mas para quem não conhece, quem quiser chegar a vocês, como é que vos pode contactar? Como é que pode chegar até vocês? Alguma das duas para divulgar aqui como é que os nossos ouvintes podem chegar até vocês se assim o necessitarem. É assim, os contactos todos de cor eu não sei, mas no temos site o da nosso ANIP, website, exatamente, sim, temos o site, sim, o site, que é anip.net. anip.pt, não, o site é anip.pt. Estamos nas redes sociais também, no Instagram, no Facebook, por aí. Temos e-mail direto para a ANIP, que é sede@anip.net, e a partir daí conseguimos, mas também no website está toda a informação atualizada sobre os contactos, não é, Patrícia? Sim, e é também só acrescentar que a Estrutura Ver Mais tem também um blog que é dedicado à literacia emergente na cegueira, onde mensalmente vamos publicando artigos dedicados à promoção da literacia emergente na cegueira e que convidamos todos a seguir e a serem subscritores para poderem também aqui acompanhar não só o nosso trabalho, mas também tirar algumas ideias, partilhar algumas sugestões que tenham e que será certamente excelente para ambas as partes. Chama-se caiptvolec.wordpress.com. 6 pontos a dançar, contos vão contar. Muito bonito, muito bonito. Efetivamente, lá está, é como eu vos digo, é incrível poder. Se calhar, até a minha mãe gostaria de ouvir este podcast para perceber realmente se calhar fiz a coisa certa e descansar estas famílias é mesmo muito importante. Não sei se alguma das duas quer deixar aqui uma mensagem final em jeito de conclusão, se querem acrescentar mais alguma coisa que achem que seja importante para as nossas famílias. Eu acho que a nível do global da intervenção precoce, não é? O nosso Dr. Luís Borges, um dos fundadores da ANIP, e atualmente é nosso vice-presidente, mas já foi presidente, ele diz que a nível da intervenção precoce nós temos uma boa seara, mas é preciso muito cuidar dela e precisamos mesmo a nível nacional e daí a ANIP também ter este cuidado em apoiar aquilo que é a intervenção precoce a nível nacional para todas as crianças com diferentes patologias ou em condições de risco possam de facto ter as famílias possam ter o apoio para poder dar o máximo às suas crianças, o máximo de oportunidades de aprendizagem. Não é? E este cuidar da seara implica muito assumir a intervenção precoce como uma prioridade nacional. Não é? E o modelo como temos desta forma, e que a Patrícia também explicou nesta lógica de... E a Madalena diz mesmo isso, não é? Quando diz a mãe foi a intervenção precoce, de facto é mudar o paradigma de como se trabalha nesta faixa etária e nesta área da intervenção precoce na infância, porque a criança pequenina aprende efetivamente em contexto, aprende estando com os outros, com a família, e a família é que tem noção das suas necessidades e o apoio dos serviços é muito nesta capacitação da própria família para conseguir ter acesso aos recursos que precisa para a sua criança. Portanto, é preciso considerar a intervenção precoce uma prioridade nacional, é preciso ter recursos humanos suficientes e qualificados para saber dar esta resposta, fortalecer aqui a colaboração intersectorial entre todos, investir em formação e supervisão, mas começar por ouvir as famílias, não é? E ouvir as famílias ajuda-nos também a manter viva aqui a cultura destas práticas recomendadas em intervenção precoce, que é aquilo que a ANIP tem como missão. Portanto, a intervenção precoce é um direito das crianças e das famílias, não é? E é isso, a mensagem é mesmo, pelas crianças com as famílias, construímos futuro. Boa, acho que a melhor mensagem não podia deixar. Não sei, Patrícia, se quer acrescentar mais alguma coisa? Acho que foi claríssimo, está tudo dito. Muito bem, e é exatamente, as crianças são o nosso futuro e vamos construí-lo bem. Obrigada por terem estado connosco, por nos terem dado este momento tão informativo e para mim tão clarificador e até um bocadinho fiquei não só elucidada, mas também um pouco mais calma a pensar, ok,
é possível e nós estamos no bom caminho e estamos a fazer alguma coisa, o que é muito, muito, muito importante. Muito obrigada e encontramos-nos aqui no próximo episódio. Continuamos a aguardar os vossos comentários, as vossas sugestões. Os nossos ouvintes que queiram ver aqui algum tema abordado podem fazê-lo chegar até nós através dos comentários no Spotify, através das nossas redes sociais da Mega Pontes. Vão estando atentos, vamos sempre comunicando coisas através do Facebook, através da nossa newsletter, que convidamos todos a subscreverem, e através dos próximos episódios. Até breve e obrigada. 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 Este foi mais um episódio de Pontos de Vista, onde conhecer melhor é utilizar melhor os produtos que potenciam a autonomia e cidadania plena de pessoas com deficiência visual. Esperamos por todos no próximo episódio, onde partilharemos mais pontos de vista.